E aí, meus amigos, bom ou não? O espetáculo chega ao fim ou o circo deixa mais uma sala do Congresso Brasileiro? Você, de forma compulsória, pagou o ingresso, então você merece acompanhar o ato final. Bora lá? Então, esse vídeo eu vou começar diferente. Eu quero começar do final como comentário inicial, porque esse fato diz muito, ou tudo, sobre a esquerda do Brasil. Acho que você não está preparado para as cenas que você vai assistir, mas força, guerreiro, expor é necessário. E fez jus ao nome, né? Circo. Após a sessão, parlamentares de esquerda se juntaram numa ala do Senado. E não era para prestar solidariedade a Israel e condenar o grupo terrorista Hamas. Era por conta do fim da CPMI. Uma grande quantidade de pessoas, muitos filmando, quando o assessor do Carlos Jordi aparece na cena também filmando. E claro, cobrando a ala governista quando rola isso aqui. Até a polícia pega esse cara! Pega esse cara! Pega esse cara! Prende ele! Prende ele! Prende ele! Vagabundo! Ladrão! Quem que é esse cara, gente? Senado. Agrediu. Calma, eu vou explicar. Mas antes vamos à postagem de vovó Mafalda sobre o fato. Urgente! Bolsonarista agride senadoras e é perseguido no Senado Federal. Ele gritava palavras de ordem contra Elisiane Gama e Soraya Tronic e tomou a Constituição das mãos delas. Um adendo, tá? Ele tá falando dessa senadora. Começaram a aparecer candidatos que nem conhecem o Bolsonaro fazendo material de campanha com a sua imagem. Esses candidatos genéricos não têm caráter e nem compromisso com os nossos ideais e, sem autorização alguma, utilizam a imagem do Bolsonaro para ganhar votos. Nós estamos denunciando esses aproveitadores à Justiça Eleitoral, porque no fundo, o que eles realmente querem é iludir você, eleitor. Esperamos que eles sejam rigorosamente punidos. Se eles são capazes de mentir nos adesivos, imagine se forem eleitos. Lembrem-se, eu sou Soraya Tronic, a única candidata do PSL ao Senado. E eu estou preparada para ajudar o Bolsonaro a retomar o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e do nosso Brasil. Essa senadora estava no meio de parlamentares de esquerda comemorando com eles. Então eu espero só que o povo não se esqueça. Mas tá, na sequência a senadora Tigresa deu essa vexatória declaração. E já você vai entender o porquê ela é tão vexatória. Veja o vídeo com a legenda de vovó Mafalda. Soraya Tronic explica agressão de bolsonarista. O que aconteceu? Eu senti coisa, o que me chocou, que na hora que as pessoas estavam caindo sobre mim, assim, só no empurra, ali não estava doendo nada exatamente. O que me assustou, não sei a altura dele, eu sou baixinha, eu acho que caiu de uma altura o celular dele, o celular dele quicou com a ponta, a sensação que eu tenho, como doeu bastante, caiu e quando eu vi tava aquele rebuliço. Aí eu entendi quem tava me agredindo, assim, que eu achei que foi por causa do celular dessa pessoa. Porque eu acho que a gente tem que ou rever alguma coisa, eu não vou ser leviana, mas foi por conta daquele momento. E aí eu gritei mesmo, pega porque a polícia legislativa tem que atuar. A senhora vai... Beleza, agora a gente vai ver o que realmente aconteceu em câmera lenta. O cara estava filmando com o seu celular quando o deputado petista Rogério Correia bateu na sua mão e o celular caiu na cabeça da tigresa. Se teve alguém que de fato agrediu uma pessoa, foi o deputado petista e de tabela agrediu a senadora. Mas é tudo com muito amor, então pode. Após o fato ter sido exposto como de fato aconteceu, vovó Mafalda encarna o Chaves em sua versão Volta o cão arrependido. Por outro ângulo, se pode ver que o celular do assessor parlamentar caiu quando o deputado Rogério Correia bateu em sua mão. A senadora Soraya Tronic ainda assim disse que pretende abrir um boletim de ocorrência. Ó,
Mais uma barrigada jornalística de Noblar em seu papel de mídia profissional permitida. Galera, a senadora, sem saber o que aconteceu, ficou gritando: pega! Pega! Contra uma pessoa que não a agrediu, porque ela achou que foi isso que rolou. E se de fato ela for abrir um BO sobre o caso, que seja contra o deputado petista, autor da agressão, que em momento algum esclareceu a situação. Aliás, pelo contrário, mesmo com as imagens rolando, o deputado petista foi até o seu Twitter compartilhar uma postagem que dizia que o parlamentar petista acabou com um ataque terrorista com um tapa. Ataque terrorista. Bicho. Isso é a cara da esquerda no Brasil. Exposto isso, vamos então de cronologia? Eu não sei se você teve saco para acompanhar tudo, mas eu tive. Vou aqui dar um resumo do que foi a terça-feira, dia da leitura dos relatórios da CPMI. Porque sim, não tivemos um ou dois, tivemos 3 relatórios. Isso porque a oposição já sabia que o relatório da Elisiane Gama seria um ato político e não investigativo. A própria mídia não conseguiu comprar a tese da relatora. A ausência de general Gonçalves Dias descredibiliza relatório de Elisiane Gama. E isso porque, dentre várias coisas que poderíamos citar, G. Dias fraudou documentos oficiais para que não ficasse evidenciado que ele sabia exatamente o que aconteceria no dia 8 e nada fez. Nada fez não. Ele deu um rolezinho dentro do palácio. Então assim, pegou mal, né, companheira? Todo mundo viu e você saiu da sua função da CPMI como uma passapanista militante. O indiciamento do presidente Bolsonaro veio sem uma única prova. E assim tivemos uma pérola proferida que entrará para os anais do mico ideológico do Congresso brasileiro. Que Jair Messias Bolsonaro, então ocupante do cargo de presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados. Se não autor intelectual, autor moral? Mas que raios de crime é esse? Eu posso pedir o indiciamento da Jandira Fegali por ter como autor moral de seus atos o genocida Stalin? Porque ela fala isso abertamente, sem nenhum pudor. Apesar que nos tempos de hoje, né, os antissemitas estão beirando com os nazis e a justiça não se importa. Polícia Federal atualmente só persegue apoiador do presidente Bolsonaro. Falar que o bigodinho estava certo não tem nenhuma consequência. E acredite, tem centenas de mensagens como essas nas redes sociais. Inacreditável. Os indiciamentos de Elisiane Gama se basearam no depoimento do Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, que não conseguiu reunir nenhuma prova do que ele falava, porque... Mas ele é um hacker, ele não teria conseguido gravar de alguma forma até escondido? De forma alguma. O Walter, naquela oportunidade, e inclusive ontem ele não relatou, mas ele foi orientado por Carla Zambelli a deixar o celular dele no modo avião. Ele não relatou isso ontem. Mas ele me disse, né, ele me contou que Carla Zambelli orientou ele, na verdade o motorista da Carla Zambelli. Ou seja, o militante lulista condenado por estelionato, por enganar pessoas, tem seu depoimento, sem que provas sejam apresentadas, como base para o indiciamento de alguém pela relatora lulista, amiga do Flávio Dino. Outro ponto que foi usado para indiciar uma galera, entre eles 2 ex-comandantes das Forças Armadas, o almirante Garnier, grande homem, e o ex-comandante do Exército Freire Gomes, os generais da reserva Braga Neto, general Heleno, que é um cristalzinho sem defeitos, o general Ramos, o general Paulo Sérgio, o general Penteado, o general Ridalto e o general Feitosa. Então, ela usou a delação do Cid. Pera, vamos de novo. O presidente Bolsonaro e mais 8 generais foram indiciados tendo como base a delação premiada do Cid. O negócio é que só tem um problema nisso. A delação do Cid está sob sigilo. Como que você pode usar um documento sob sigilo que você não sabe se existem provas? Que eu acho que não tem. Caso contrário, o magnânimo, maravilhoso, dono de todos os pensamentos, ministro Alexandre, já teria mandado prender o presidente Bolsonaro, ó. Vez ou outra vazam trechos dos depoimentos do Cid para a imprensa para que uma grande especulação seja feita e uma fritura seja promovida. Mas ninguém tem como saber se isso é real ou não. A não ser que a Polícia Federal tenha vazado o depoimento do Cid para que a relatora usasse o documento para embasar o seu relatório, né? O que seria um crime. Mas mesmo assim, delação sem prova e nada é a mesma coisa. Você não pode condenar alguém porque alguém disse algo sobre você.
Caso contrário, rasga o livrinho da Constituição, quebrem os carros, desliga a energia elétrica, porque estaremos revivendo a Idade Média. Mas aqui, você não acredita quem mais foi citado dentro do relatório da Elisiane? Sim, euzinha. E não fui indiciada, nem me imputaram nenhum crime. Parece que o meu ato antidemocrático foi ter comparecido a uma audiência pública na Casa do Povo, onde eu disse isso aqui. O que eu tô pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Eu tô pedindo aqui a notícia, baseada na notícia que saiu nos jornais, onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando para Vossas Excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos. E não só eu. Muitos de nós. Então, o que eu estou pedindo aqui, de forma absurda, é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu estou pedindo aqui o mínimo. Então, por favor, Senado, por favor, Congresso, parlamentares, socorro. Cara, muito doida eu, né? Como que eu ousei fazer tal coisa numa casa que eu mantenho com os meus impostos? Desculpa, dona Elisiane, eu tava birulabel das ideias, porque de fato, ladrões e traficantes têm mais direitos do que eleitores do Bolsonaro. E isso é viver em uma democracia relativa. Mas enfim, eu fui citada porque provavelmente dona Elisiane não gostou das capas dos meus vídeos, na qual ela sempre apareceu tão bem, tão em destaque. E assim, alguns chamaram o relatório de vingança, mas eu acredito no seu coração puro, tá, dona Elisiane? Eu só não sei se os eleitores que votaram na senhora lá no Maranhão também vão acreditar. Ah, e a senhora também mentiu num negócio tão besta, porque você disse que o Bernardo Kister estava também lá na audiência pública no Senado. Como se isso fosse um crime. Mas o negócio é que ele não estava nem presencial, nem remotamente. O cara estava em lua de mel, acho que no Egito. E aí eu me pergunto, se mentiu em algo tão banal, tão bobo, será que mentiu em algo importante? Bicho, a mulher apresentou um relatório com uma mentira escrita. Ô Alexandre, temos aqui uma fake news, assim, só pra avisar a galera do TSE que tá me monitorando, tá? Por favor, avisem o Xande, ele curte esses negócios. Pra gente avançar, relatório da lulista amiga do Dino salvou o traseiro do G Dias e pediu o indiciamento de 61 pessoas. Em contrapartida, o senador Isalci Lucas, em seu relatório, pede a prisão de Flávio Dino, que, vale lembrar, zoou com a cara de todo mundo lá na comissão, porque ele é um cara muito zoador, né? Muito zoeiro. Primeiro ele disse que só ia entregar as imagens solicitadas pela CPMI com autorização do STF. Depois ele recorreu da decisão do STF que as imagens deveriam ser entregues. E depois ele disse que, ops, vocês não acreditam, meninas, as imagens foram apagadas. Elisiane não viu problema algum, mas a oposição viu, óbvio. O terceiro relatório apresentado pela oposição pede também o indiciamento, além de Flávio Dino, do Lully, que vale lembrar, no final da tarde do dia 7 de janeiro, correu para o interior de São Paulo convocando de forma inédita, às pressas, a imprensa. E, por óbvio, o general fraudou documentos oficiais para emitir sua responsabilidade. O seu G Dias. E sem a possibilidade de discussão, a terça-feira se encerra apenas com a leitura dos 3 relatórios. Chegamos então na manhã de quarta, dia de fato que o pau ia quebrar. Dia de discutir e votar os relatórios. Todos eles. Mas quarta pela manhã já havia matéria no Globo com a Malu Gaspar contando o que os generais acharam do relatório da Elisiane, que os indiciou por delação sigilosa e depoimento de estelionatários. Generais classificam o relatório final como patético e vingança. Cara, foi pior que o relatório da CPMI da Covid? Se bem que não, muito do relatório foi um copia e cola. Acredite você ou não.
Mas beleza, vamos para a audiência, que foi difícil de assistir, porque logo de cara a gente viu um ato concreto de hipocrisia. Durante os meses de comissão, Elisiane Gama se referia às pessoas que participaram do dia 8 de janeiro como terroristas. E aí, após um real ato de terrorista, que de novo a esquerda no Brasil não consegue chamar pelo nome, Elisiane passa a chamar as pessoas de vândalos. Vândalos que tiveram sentença de 17 anos de cadeia. Mais do que pessoas que tiram a vida umas das outras. Mas eles dizem que é pela democracia. Tá, eu vou poupar vocês do que eu tive que assistir dos parlamentares de esquerda. Mas a fala do Feliciano resumiu muito bem o que foi feito pela relatora. Sobre a relatora, senhor presidente, é lastimável. Ah, se ela prestasse atenção em mim agora, eu ia ficar muito feliz. Seria a primeira vez durante a CPMI. A senhora arruinou vidas, a senhora destruiu reputações. A senhora fez pessoas de bem chorarem. A senhora destruiu reputações de colegas parlamentares, inclusive da Carla, que está aqui, e eu me solidarizo com você, Carla, porque eu lhe conheço. A senhora fugiu da verdade. A senhora se escondeu atrás da mentira. A senhora praticou a injustiça de macular aqui, através desse seu relatório pífio e lixo, um homem de bem, um patriota, um amigo, um líder, um herói. Foi citado aqui por um hacker, um bandido condenado que de repente virou herói para as esquerdas. Aliás, isso é redundância, né? Bandido ser herói para a esquerda, isso é redundância. Aqui, cola comigo, tá? Sobre os deputados lulistas, o resumo merece ser bem assim. Sem anistia! Fascistas! Foi golpe! Estado democrático de direito. É pela democracia. Não tô zoando, foi isso aí mesmo. Se você tiver saco, vai lá, 10 horas, confere. Eu vi Jandira Fegali dizer que eles são os verdadeiros defensores da liberdade. E até faz sentido se você parar pra pensar que o cara que debochou de mulheres violentadas por terroristas é do PCdoB, partido da Jandira, e agora o PCdoB tá dividido se ele deve ou não ser expulso por essa atrocidade. Vai ver que eles acreditam que esse babaca tem o direito de dizer tal coisa. Deve ser isso. E presta atenção aqui agora porque é importante. Uma coisa que tem que ficar claro para que você compreenda o porquê o Flávio Dino não foi ouvido ou porquê o general do Lully não foi indiciado, é porque rolou uma manobra para que a CPMI, que desde sempre foi um instrumento da oposição, fosse sequestrada pelos lulistas, conseguindo, sabe-se lá como, enfiar uma maioria apoiadores do Lula lá dentro. E mais que isso, uma grande quantidade de parlamentares nordestinos, em especial do Maranhão, terra do Flávio Dino. Não é errado de forma alguma dizer que a comissão foi sequestrada com a permissão de Arthur Lira e principalmente de Rodrigo Pacheco. Então, Lira estava ocupado resolvendo a questão dos kits de robótica e malas de dinheiro de supostos assessores. Ah, e caso alguém não saiba o que deu essa situação do Lira, bom, o Gilmar Mendes arquivou a investigação e os 4 milhões apreendidos em dinheiro foram devolvidos aos investigados. 4 milhões em dinheiro. Gilmar Mendes arquivou e os valores devolvidos. Tá tudo certo. Afinal, foi uma determinação suprema e ninguém aqui quer ser acusado de ser antidemocrático, né? Já o Pacheco, que autorizou tudo isso, ainda achava na época que podia ser indicado para uma vaga no Supremo. Mas aí o Pacheco, ó... E agora o rapaz tá recalculando a rota. Mais pra frente eu conto pra vocês o que anda fazendo o seu Pacheco atualmente. Mas não se esqueçam, Rodrigo Pacheco autorizou o sequestro da CPMI pela ala governista. Mas enfim, sequestraram a comissão na cara de quem poderia ter feito algo. Essas pessoas autorizaram. E o que sobrou foi usar o tempo e o interesse político das pessoas para trazer pra pauta a realidade, a verdade. Chegou a abordar com clareza aquilo que estava para acontecer. Eu encaminhei para ele exatamente os documentos das avaliações, dos alertas da Agência Brasileira de Inteligência, que apontam uma evolução vamos chamar assim, da manifestação e depois as conclamações para atos violentos. Perfeito. E desde o dia 6, então, o ministro Gonçalves Dias recebeu esses informes. Sim, desde o dia 6. No dia 7 de janeiro, ele recebeu outros 3 informes. No dia 8 de janeiro, ele recebeu outros 6 informes a partir das 8h53 da manhã. E depois, ainda, solicita a Vossa Excelência que retirasse o nome dele do relatório que foi encaminhado a esse Congresso Nacional. Exatamente. Mas beleza, vamos aos dados técnicos. Aqui o Moro pontuou muito bem.
Quando propõe uma série de indiciamentos relacionados a um golpe de Estado, que não ficou evidenciado pelas provas aqui colhidas. Lembro até hoje, em uma discussão que tivemos aqui, baseado em mensagens de WhatsApp, de um desses generais do Exército, que a última mensagem termina afirmando, então não vai haver nada. Não, não vai haver nada. E de repente agora nós estamos desconsiderando esse material probatório. E aqui ele diz mais uma vez o óbvio. Óbvio, galera. Mas a relatora se baseia única e exclusivamente na palavra de um estelionatário para propor o indiciamento do ex-ministro da Defesa e um general das Forças Armadas Brasileiras. A lei, e aqui tem do lado o delegado Ramage, que bem conhece a lei prevê que a palavra de um delator só pode ser considerada se houver corroboração. E aqui nós jogamos a lei fora para acreditar na palavra de um estelionatário, de que houve essa reunião, que me parece uma hipótese absurda, e do outro lado que houve essa reunião com esse conteúdo específico. Então, com todo respeito à nossa relatora, carece o relatório no que propõe esses vários indiciamentos de uma demonstração concreta de que existem provas e de que existem evidências que a corroboram. Aliás, a Damares também esclareceu o tamanho da hipocrisia. Erros graves. Por exemplo, relatora, quando a senhora traz a palavra do glorioso, maravilhoso, extraordinário, termos mais ou menos assim, eu não me recordo certo qual foi o termo, depoimento de um hacker, bandido. Um bandido vem aqui na CPMI. Ele é bandido para a esquerda quando vai falar com o Bolsonaro. Mas quando chega aqui, ele é herói. Eu não entendo. 2 pesos, 2 medidas. Mas, enfim, o relatório é dela e ela se baseia no que ela quiser, né? Dá nada não. Não, pera. Considerando as graves circunstâncias de fato e de direito a seguir aduzidas. Indiciamentos, instauração e requisição de investigação sem qualquer indícios. Centenas de requerimentos, os quais não guardam a mínima pertinência com os fatos objetos da CPMI do 8 de janeiro. Parcialidade e perseguição demonstradas desde o início. Phishing expedition, que é proibido, e quebras de sigilos indiscriminadas. A relatora não somente encontrava-se imbuída de atribuir a todo custo responsabilidade pelos atos do ex-presidente e pautou todos os seus esforços para a perseguição política e atribuição de responsabilidades destituídas de qualquer fundamento legítimo ou legal. A relatora reiteradas vezes se omitiu em apurar fatos determinados para proteger aliados, como nós vimos. E o propósito, sem nexo e sem provas, de imputar os atos, todos os danos, depredação e patrimônio público a diversos crimes ao ex-presidente da República e a quem estava à sua volta, de forma a furtar-se de analisar como deveria na condição de relatora de uma comissão parlamentar de inquérito. Os tipos penais que ela tem que ser imputada: abuso de autoridade, inovar artificialmente no curso de diligência de investigação com o fim de responsabilizar criminalmente alguém. Incorre na mesma pena divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação. E prevaricação: deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Portanto, para a tramitação regular de todas as próximas CPIs que possam vir, nós temos que respeitar o fato determinado da sua instauração e não trabalhar com parcialidade para acobertar crimes de parceiros e aliados políticos. Muito obrigado, senhor presidente. A oposição vai acionar judicialmente a relatora por essa série de crimes que o Ramage citou. E o que aconteceu não pode ficar impune. Aliás, falar da relatora e da sua péssima e imparcial atuação causa comoção. Veja, não fez absolutamente nada disso. Então, e eu digo isso aqui com uma tranquilidade muito grande. Meramente, e eu falo isso com pesar, é um fantoche a serviço do Lula.
Então esse relatório não passa de água de salsicha, né? Não serve pra porcaria nenhuma. Até mesmo porque é uma recomendação que pode ser feita... Mas não, peraí, presidente, que é isso? Eu não posso falar. Até pouco tempo o senador estava falando que estava com dodói de Oviel. Fazer uma ponderação, presidente. Fazer uma ponderação a Vossa Excelência. É isso mesmo. Relatório água de salsicha. Deixa eu fazer uma ponderação. Não serve pra porcaria nenhuma. Deputado Nicolas. Atacam à vontade e quando nós respondemos, se colocam como vítimas. Vemos que isso aí é um fenômeno global. Só que isso vai acabar. Isso já está acabando. Ainda sobre a Elisiane, o Marcel fez a pergunta que eu gostaria de ter feito a ela. Uma grande farsa. O relatório apresentado é uma grande farsa. E eu vejo aqui a senadora Elisiane Gama, que é a relatora, e eu me pergunto se ela consegue dormir à noite. Porque eu não conseguiria, senadora. Porque eu já não consigo, ao ver as injustiças, durmo muito mal. Eu imagino cometendo injustiça como Vossa Excelência está cometendo contra pessoas, muitas que não têm sequer condições de sustentar no dia a dia e estiveram presas por meses a fio. Algumas delas presas ainda, manicures, mecânicos, motoristas. Vossa Excelência produz um relatório final que perde a oportunidade de fazer justiça às pessoas. E assim, nós tivemos várias outras falas, mas eu vou encerrar esse vídeo com a fala do Espiridião Amin. E ele pede o papel que a esquerda estava segurando, que dizia sem anistia. Veja o que ele faz em seguida. Anistia, este relatório concedeu ao ministro Flávio Dino. De verdade. Anistia, essa anistia não vai prosperar no curso dos acontecimentos, já que a minha querida amiga Elisiane Gama não incluiu nas suas retificações esta, eu estou ocupando esse espaço do encaminhamento para respeitosamente dizer os argumentos empregados para dar essas duas anistias bastam para tornar o conjunto da obra prejudicada. A obra está prejudicada. Nós não conseguimos trazer a Força Nacional, não conseguimos chamar o chefe da Força Nacional e, apesar de lamber os beiços com vontade de vir aqui, não tivemos esse privilégio de trazer o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Portanto, bastam estas duas flagrantes omissões recidivas para que nós tenhamos que encaminhar um não que vai prosperar, porque este sim vai ter muito pouco valor no futuro. E o não vai prosperar na sequência do que a sociedade democraticamente vai apurar e conhecer. Muito obrigado. Uma fala perfeita. A anistia já foi dada aos amigos do rei. Por óbvio, o relatório da Elisiane foi aprovado e a culpa, no meu ponto de vista, é do Rodrigo Pacheco, que permitiu que a comissão fosse tomada pela esquerda, quando, historicamente, isso não deveria ter acontecido. Que fique claro, a permissão final que permitiu o sequestro da CPMI pela esquerda, que fez de tudo para impedir a abertura da comissão, que impediu oitivas de serem realizadas, que levou a maioria a aprovar o relatório da conterrânea do Flávio Dino e o indiciamento de 8 generais foi Rodrigo Pacheco, que na época achou que podia ser ministro do STF. Novamente aqui, ó, na minha opinião, tá? E eu tô refrisando isso porque, cara, eu avisei. Ele se queimou demais com seu próprio eleitorado. Eu, Pacheco, eu fui sua eleitora, então eu posso falar, né? Só que nunca mais. Nunca, Pacheco. Nunca mais. E aí, como ele não conseguiu virar ministro do Supremo e tomou a antipatia do seu eleitorado, que se sentiu traído por suas posições, no mínimo, lulistas, a rota foi recalculada. Pacheco agora diz que vai avançar em pautas no Senado para frear o avanço da Suprema Corte. Na minha opinião, para ver se a gente esquece e perdoa. Povo de Minas, por favor, não se esqueçam. Pacheco, nunca mais. Bom, o relatório da oposição também será apresentado à Justiça. E aí, bom, vai ficar a cargo da Justiça. E como nós vivemos em uma democracia pujante, fiquem tranquilos. A Justiça é justa, só que às vezes para uns é mais do que para outros.
1984 virou um manual de vida em 2023. Que loucura. A CPMI do 8 de janeiro acabou, não sem arrancar o véu dos que se diziam inocentes, não sem expor a hipocrisia, não sem trazer os holofotes ao que tanto se tentou esconder. Porém, a CPI das ONGs foi prorrogada e agora ela começa a se aproximar de gente muito poderosa que só quer cuidar do meio ambiente. E essa CPI serão as cenas dos nossos próximos capítulos. Para encerrar, por mais que você esteja sem esperança, acredita nisso aqui. Então podem ficar tranquilos, que eu sei que o presente é seu, mas o futuro é nosso. Obrigado. Agora são eles que terão que nos engolir. Agora seremos nós a apontar o dedo na cara. E do momento que eles sabem que as mudanças só dependem da vontade de cada um, nós apenas começamos. Estamos chegando no Conselho Tutelar, no CREA, na Cultura. E é com seu apoio que cada dia a gente consegue revelar que o legal agora é ser de direita, conservador e até liberal. Ser de esquerda tá virando queimação de filme. Chato, opressor. Serão mais alguns meses de provas que poderemos apresentar. E quanto mais eles falam, mais se complicam. A mídia relata que, na verdade, a esquerda tá caindo na armadilha da direita. Mas não tem armadilha, cara analista político. A gente tá apenas deixando a esquerda falar. A gente está apenas mostrando o que a esquerda fala. E se você quiser mais conteúdo sobre o caos que eles se encontram, entra lá no meu site teatualizei.app e seja meu sócio nessa busca pela retomada da cultura que é nossa. E é questão de tempo a gente retomá-la. Todo domingo tem o Te Atualizei News com os principais fatos da semana, daquele jeito que eu sei que vocês gostam. Cheio de deboche. Que é o que a democracia relativa ainda permite. Se você já faz parte da família, muito obrigada. Não parar, não precipitar e não retroceder. Mas se você ainda não tá lá e quer participar, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E de novo, desde já, meu muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual vai ser o destino do relatório produzido pela militante senadora Elisiane Gama? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!